Olá a todos, aqui quem fala é Alisson Muotri, eu sou doutor, pesquisador da Faculdade de Medicina aqui da Universidade da Califórnia. Eu estou falando diretamente aqui do meu laboratório, né? Eu sou brasileiro, sou formado pela Unicamp com doutoramento pela genética da USP em São Paulo, né? E desde 2008 eu foco minhas pesquisas no entendimento e desenvolvimento de modelos para estudo do espectro do autismo. O meu laboratório acabou ficando mais conhecido nesse meio porque a gente foi o primeiro, fomos pioneiros no desenvolvimento de um novo modelo humano para estudo do cérebro do autista usando células reprogramadas. Ou seja, a gente consegue, a partir de uma célula de um indivíduo autista, reprogramá-la, levar a um estágio embrionário e a partir daí recriar o que a gente chama de um mini-cérebro. Seria como se fosse um avatar do cérebro de um autista em laboratório. Isso permitiu que a gente, descobrisse quais seriam as bases, quais são as bases neurogenéticas do autismo, qual a contribuição de diferentes variantes genéticas, e quais são os fenótipos celulares, ou seja, quais são as diferenças que existem no cérebro autista comparado a um cérebro neurotípico, ou tido como normal, né? E a gente consegue usar esse modelo, né, como ferramenta para testar drogas candidatas, né, para buscar uma reversão ou melhor tratamento do autismo. Diversas drogas que a gente encontrou sugerem que o autismo é sim passível de reversão, ou seja, seria apenas uma questão de descobrir como fazer isso, mas que pelo menos em laboratório nós conseguimos fazer essa reversão de modo que essas redes neurais autistas passassem a se comportar como se fossem redes neurotípicas. Isso é muito importante porque abre essa perspectiva de cura, né? Essa perspectiva de um tratamento mais eficiente, mais eficaz para o espectro do autismo, que era uma coisa, um conceito que a neurociência antigamente não tinha para condições ou síndromes do neurodesenvolvimento. Acreditava-se que não era possível fazer nada, que não havia cura, não havia tratamento. Hoje em dia, a ciência biomédica já entende isso de uma forma diferente, né? Bom, por que isso é importante? Isso é importante porque agora a gente consegue entrar com esses novos medicamentos em ensaios clínicos. É exatamente isso que a gente tem se dedicado nos últimos anos, de provar que realmente essas novas drogas que a gente descobriu podem se transformar num tratamento farmacológico e consiga-se fazer essa reversão no cérebro da pessoa autista, fazendo com que ela saia desse espectro, né? Consiga ter uma vida mais independente, né? Bom, e por falar em independência, o autismo é uma síndrome que tem um espectro muito largo, tem desde pessoas que são realmente dependentes, conseguem casar e ter uma vida relativamente saudável, até o outro lado do espectro, onde são os casos mais severos. Essas crianças, né, como essas crianças vão se tornar adultos, eles são completamente dependentes de alguém, da sociedade, e tem um custo muito caro, não só para as famílias, mas também para o Estado. Daí a importância de se investir em ciência básica para se entender os fundamentos e descobrir novas drogas, né? Então é isso que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e na Califórnia tem sido feito de forma bem enfática, né? De usar financiamentos governamentais para tentar acelerar, né, uma descoberta em novos tratamentos para o autismo, uma tentativa de reduzir o custo do Estado com esse tipo de doença. Bom, o autismo é sim uma doença, apesar de muitos não verem como tal, né, mas isso é uma questão de opinião. E por ser uma doença, uma síndrome, né, ele acaba tendo que ser identificado muito precocemente. A identificação do autismo ainda é feita de forma clínica, ou seja, através de uma observação. Porém, hoje em dia já existem métodos mais sensíveis, como, por exemplo, o sequenciamento, o mapeamento genético, que permitem, junto com esse diagnóstico clínico, né, que se feche realmente o diagnóstico e se confirme que o indivíduo se encontra ou não dentro do espectro. Por que esse diagnóstico precoce é importante?
Ora, sabendo-se, né, que a criança, no caso, é autista, consegue-se intervir de forma precoce, né? E como eu chamo de intervir, não é um medicamento, porque eu acabei de falar que não existe um medicamento, mas a gente consegue fazer uma intervenção comportamental usando métodos comportamentais que auxiliam o autista a se comunicar melhor, a se desenvolver e a ter menos frustração no mundo em que vive, né? Quanto antes é aplicado essas terapias comportamentais, melhor o prognóstico, melhor a trajetória clínica do indivíduo, né? Então, o diagnóstico precoce é uma área que está se desenvolvendo para ficar cada vez mais precisa, né? Mas ainda, principalmente o teste genético é uma coisa cara, né? E que precisa ser aplicada assim que se observa que o indivíduo pode ter alguma suspeita de autismo ou, na verdade, qualquer outra doença neurológica. Quanto antes isso é feito, melhor. Bom, eu me coloco à disposição para clarificar qualquer um desses aspectos que eu mencionei aqui e acredito que todos têm esse mesmo desejo de reversão dessa condição, de buscar mais autonomia para esses indivíduos, né? Então me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado.